Hoje nós vamos falar de hipnose e religião. Será que tem algum vínculo nessas duas coisas? Será que a religião mexe com a hipnose? Ou a hipnose mexe com religião? Bom, se você entrou nesse vídeo, provavelmente você tem essas dúvidas. Eu vou contar tudo pra você, mas é claro, como sempre, depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise. Meu nome é Henry Dávila, as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Sou professor de hipnose e psicanálise. Inclusive, tem um curso completo de hipnose aqui, tá no primeiro link da descrição, com certificado gratuito. É só você entrar ali e começar a fazer o seu curso. Bom, vamos lá então. Qual que é a semelhança e o que tem entre religião e hipnose? Bom, vamos por partes. Primeiro a gente tem que ter essa noção de que a hipnose é muito antiga, também assim como as religiões. E sendo elas práticas muito antigas, elas começaram a se mesclar já muito antigamente lá com os maias, os indígenas, qualquer tipo de sociedade que fazia processos ritualísticos, a gente já pode dizer que estava havendo hipnose. E qual que é o vínculo aí entre religião e hipnose, assim, para ser mais específico? Nas duas vão ter alguns itens em comum. A autoridade. Então sempre vai ter uma figura de autoridade. Se é hipnose, é o cara que está fazendo hipnose, né? O cara que está ali no palco hipnotizando, ou então o hipnoterapeuta, enfim. Se é no contexto religioso, vai ser o padre, vai ser o pastor. Provavelmente vocês já viram, né? Normalmente nas igrejas, principalmente quando é igreja evangélica, eles colocam o altar alto, né? O altar fica, né? Chama altar. O altar fica mais alto do que da altura do nível dos olhos das pessoas. Por quê? Elas vão ter que ficar olhando assim. E esse olhar para cima é um cansaço ocular. Fica muito mais fácil de entrar em transe quando você tá com cansaço ocular. Então nada é por acaso, tudo tem uma intenção. Talvez quem agora está lá não saiba disso, mas quem criou isso tudo aí muito lá atrás já sabia de tudo isso. Então, nas igrejas, por exemplo, vai ter ali um altar num nível mais elevado, né, para as pessoas ficarem olhando para cima. Vai ter a figura de autoridade ali. Eu vou colocar aqui na imagem, né, para vocês verem. Tem um pastor bem famoso, eu não sei o nome dele, mas ele costuma derrubar as pessoas, né? E isso é basicamente o que acontece no toque de Charcot, né? Que ele faz um gesto assim e derruba várias pessoas. Ele vai passando terno assim. Take it! Take it! Take it! Take it! Então ambas, né, tanto hipnose como ali a religião, elas têm uma figura de autoridade, tem ali o cansaço ocular, né, que é uma coisa que acontece, que a gente usa muito também para hipnotizar, e tem a crença também, né, porque na hipnose a pessoa vai para fazer hipnose com aquela expectativa de que alguma coisa vai acontecer. E quando a pessoa vai para a igreja também e ela tá crendo lá em Deus, no milagre, aquilo também funciona igual na crença na hipnose, então tem uma grande expectativa. Aí você soma a expectativa mais a figura de autoridade e mais o cansaço ocular. Tudo isso vai criar uma atmosfera ritualística que vai fazer com que a pessoa entre em transe. E eu não tô dizendo aqui que eu sou contra usar hipnose nas igrejas, tá? Pelo contrário, sou super a favor, desde que use para o bem da pessoa, não para tirar dinheiro dela, porque eu já vi, né, alguns vídeos aí que circulam onde os pastores usam ali a hipnose, né, grudar a mão da pessoa assim, colar, para tirar dinheiro das pessoas, né, falando assim, se você não der o dízimo, o demônio não vai sair da sua vida, e o demônio é a mão presa lá, né, que na verdade só tá colado por causa da indução que ele fez, né, por causa da sugestão que ele fez. Outra coisa que acontece aí muito também para aumentar a autoridade nas igrejas, seja ela qual for, sempre tem aquela coisa de ajoelhar. E quando você ajoelha, né, você está de certa forma de uma maneira submissa àquele ali que então dizemos, né, que acreditamos que é o representante de Deus naquele momento, né, que é o pastor, o padre, ou então se for um candomblé também, sempre vai ter uma figura de autoridade que é que manda ali. Todas as religiões, não importa qual. E aí quando você vê esse poder dessa pessoa e você acha que ela tem todo esse poder e você já tá lá naquela coisa de ficar, meu Deus, vai acontecer alguma coisa e o olho já tá até piscando, é só aquele cara ali que tem autoridade lá encostar em você que pronto, você vai cair no chão. E aí, lógico, eu recomendo, né, pra todo mundo que tem alguém pra segurar quando essas pessoas caem, mas tem muitas igrejas que só derrubam a pessoa e a pessoa bate com a cabeça no chão mesmo, tá? Eu já vi pacientes que falaram pra mim que iam pra igreja, não sabia que aquilo era hipnose, e daí elas batiam a cabeça no chão mesmo. Então isso é muito errado. Se você for fazer isso na igreja, pelo menos tenha a noção de colocar alguém pra segurar atrás, tá? Não deixa a pessoa cair, estabacar com a cabeça
cabeça no chão. Algumas igrejas aí até tratam vícios usando de sugestões na hipnose, então eles chamam de culto da cura, coisas assim, chamam uma pessoa lá que esteja, né, com problema, né, de vício em alguma coisa e vão lá, fazem uma espécie de hipnose nelas e elas saem de lá sem o vício. Pode ser que a pessoa saia dali, por exemplo, ela esteja fumando, ela saia dali sem fumar. Só que como terapeuta, como psicanalista, eu sei que quando você só tampa um buraco assim, ele vai acabar vazando em outro lugar. Então se você só tirar o vício da pessoa ali na hora com sugestão direta, a chance é muito grande dela deslocar esse vício para outro lugar. Então ela para de fumar, mas começa a tomar remédio, começa a comer, começa a beber. Então eu não sou da linha que acredito que dá pra tirar o vício assim com sugestão direta. A pessoa vai parar até de fumar, não há dúvidas que pode acontecer, mas esse vício tende-se a deslocar para outro lugar e aí que tá o perigo de você só fazer, né, uma cura de vícios na igreja. E óbvio aqui também, gente, eu não vou falar que tudo que acontece ali, né, das pessoas virarem o olho e caírem, sentirem o Espírito Santo ou sei lá o que, não vou dizer que tudo isso aí é hipnose, tá? Porque a gente não tem como saber até onde existe espiritualidade ali mesmo e até onde é a hipnose, né, que é explicado cientificamente. E eu nem vejo a hipnose também como uma maneira de neutralizar a espiritualidade. Muitas vezes a hipnose é simplesmente um caminho para facilitar a pessoa até aquela espiritualidade dela. Então, independente se é só hipnose ou se é hipnose com espiritualidade ou só espiritualidade, eu só tô mostrando aqui pra vocês que existe sim um vínculo aí direto da hipnose com a religião, onde a religião usa da hipnose. A hipnose não tem vínculo nenhum com nenhuma religião, ela é uma prática científica. Porém, as religiões usam ela, mesmo religiões que falam mal da hipnose, elas usam constantemente a hipnose para fazer aqueles fenômenos que acontecem na igreja, que todo mundo aí fica de boca aberta, né? A pessoa que se curou, a pessoa que ficou bem, então tudo isso daí é feito através da hipnose. Olha, eu comecei a pontuar e esqueci. Então temos aí a autoridade da figura ali que manda, né, no lugar. Temos aí também a parte ritualística, né? No candomblé, por exemplo, vão tocar alguns tambores. Na igreja católica vão começar a tocar a Rosana das Alturas. E aí na evangélica também sempre tem umas músicas ali. E aí o jeito que fala também. Então tudo isso vão ser coisas que a gente tem que pontuar. Então ritual, autoridade. Muitas vezes tem aquela coisa do ajoelhar, né? Da submissão para que o poder da palavra daquela pessoa tenha mais influência sobre nós. E tem também a coisa do altar, né? Muitas vezes a gente tem que olhar pra cima ali e esse cansaço ocular também ajuda bastante a gente a ficar hipnotizado. Então, em qualquer contexto, mesmo que não fosse uma religião, onde a gente coloca ali uma figura de autoridade, né, numa posição acima da gente, até em termos de ponto visual, a pessoa tá lá em cima, você fica olhando pra ela assim, ela ali fala um monte de coisa e ela tem um conhecimento muito grande na área, ela é representante de algo muito poderoso. E aí ela cria rituais. Vocês podem ver que, por exemplo, naqueles famosos cursos de coach, onde o pessoal até tira sarro, mas porque não entende o que acontece, você vê uma coisa muito parecida com a igreja, né? Você vê lá eles andando na brasa. Ou andando no caco de vidro. E sempre aí sendo guiado por uma figura de autoridade. Ou seja, tem ritual, tem autoridade, tem sugestão, tudo para criar o processo hipnótico. Então a hipnose não é só quando você vê ali, olhe pro meu dedo e durma. Todo o processo ritualístico que tem uma figura de autoridade vai estar, de alguma forma, envolvendo algum processo hipnótico. Então, se você já foi numa igreja, a chance é muito alta de você já ter sido hipnotizado. Então, é fácil eu chegar aqui e perguntar assim, você já foi hipnotizado? Você falar não, porque você nunca pegou alguém para te hipnotizar assim, formalmente. Mas se você já foi em qualquer tipo de igreja ou qualquer centro religioso, a chance é altíssima de você já ter entrado em transe. Por exemplo, na religião espírita, né, pessoas que estão ali recebendo o espírito, né, eu não vou falar entrar em mérito se está recebendo ou não, porque daí, como já falei, tem casos e casos, mas qualquer pessoa que você pegar que esteja fazendo isso, ela vai demonstrar exatamente os mesmos sintomas de alguém que está entrando em transe, que é os olhos trepidando, às vezes a mão vai ficando fria, a boca vai ficando seca, então são exatamente sintomas de transe. Como eu já falei, pode ser que a hipnose seja um caminho para essa espiritualidade, não que seja duas coisas diferentes, mas que ela está em transe, ela está em transe.
E bom, gente, esse foi o vídeo. Eu queria explicar só pra vocês aí qual que é o vínculo da hipnose com a religião. Lembrando que a hipnose não tem vínculo com religião alguma, ela é científica, porém a religião ela usa dessa ferramenta pra proporcionar aí alguns fenômenos ali pros seus fiéis, né, pras pessoas que estão ali acompanhando eles. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui, me ajuda bastante, me ajude a chegar aí nos 1000 inscritos, pra que esses vídeos aqui consigam chegar em mais pessoas, né, o curso de hipnose consiga chegar em mais pessoas. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui, o que você achou sobre essa ligação entre as duas coisas. Se inscreve aqui no canal e eu vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui do canal Hipnoanálise. Até mais!